Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Dentro do Ring ao vivo aqui no Innovation Pay. O Brasil está avançando a passos largos ao liderar as discussões da América Latina sobre a regulação dos ativos digitais e ganhando destaque mundial em ser possivelmente um dos primeiros países a desenvolver um sistema econômico tokenizado. No papo, vamos explorar as oportunidades, benefícios e desafios de ampliação da tokenização dos serviços financeiros com a chegada do Real Digital na visão da Elo e do seu parceiro estratégico e especialista na área de produtos voltados para a tokenização e infraestrutura blockchain, a BitShop. Mas, antes de tudo, vale lembrar que o nosso estúdio de podcast é patrocinado pela K-Tech, nosso grande Felipe, que é uma empresa especializada em infraestrutura tech para crédito, banking, pagamentos, cobrança, onboard e tudo que você precisa para oferecer serviços financeiros. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, gente. Fala, Gabriel. Fala, Marcos. Para quem está nos assistindo, tanto ao vivo quanto no YouTube, do lado direito do ringue, mas do lado mais ao fundo do nosso ringue aqui, nós temos o Marcos Dias Mucatino, que é Chief Product Officer e cofundador da BitShop. Também passa muito por blockchain, Web3, ESG. Você pode dar o seu background com mais pompa, garbo e circunstância. E aqui do lado frontal de quem acompanha por esta câmera, temos o Gabriel Rodrigues, gerente de inovação da Elo. Passou por Magalu, passou por iFood, manja muito de Private Equity, Venture Capital e inovação, entre outras coisas. E hoje o tema é bem curioso porque ele é ultra inovador, né? A gente tá na fronteira aqui de inovação, falando de tokenização, falando de real digital. Eu queria já começar puxando uma pergunta mais quente de qual que é a relação de Drex do nosso real digital com a tokenização de ativos e como é que as companhias podem se aproveitar disso. Quer começar, Gabriel? Posso começar aqui. Já comecei espinhoso, pode se apresentar, boa tarde pra turma, tá tudo bem, tá tudo certo. Você já fez a boa aí, vou poupar o pessoal dessa. Mas vamos lá. Lá na Elo, assim, a gente enxerga o Drex como o primeiro passo para o que a gente está chamando de economia tokenizada. Né? E aí, acho que vale trazer aqui que a economia tokenizada é um contexto bastante amplo, em que não só o mercado financeiro, mas o mercado de forma geral, em tese, vai estar explorando a tecnologia blockchain através de tokens. Então, para que esse processo de fato comece a acontecer, é preciso que a gente tenha a infraestrutura necessária para começar a dar esses primeiros passos. Né? E na nossa visão, o Drex tem potencial para ser esse primeiro passo. E a gente entende que, talvez nesses primeiros anos, o mercado tem aí o desafio de fazer com que essa infraestrutura seja colocada de pé da melhor forma possível, para que aí sim a gente possa começar a explorar outros casos de uso e para que o processo de tokenização em si de ativos se torne ainda mais comum e seja de fato mais útil, cada vez mais útil para a sociedade. Legal. Aí falando um pouco sobre oportunidades e benefícios, quais são os principais benefícios da tokenização de ativos financeiros para o mercado e para as pessoas? Bom, hoje você tem vários benefícios, benefícios vinculados à tokenização, talvez os principais que são sempre mencionados é a capacidade de liquidez que a tokenização provém. Tá. Você tem também a capacidade de automação por conta da programabilidade, interoperabilidade, a questão de transparência, visibilidade, imutabilidade de dados. Você tem, por consequência, uma facilitação na auditoria dos dados e por aí vai. Então, são vários benefícios que estão vinculados ao processo de tokenização. Por conta disso, ao optar pela tokenização, automaticamente você traz esses benefícios para junto do que você está criando ali dentro daquele ambiente. Né? Então, hoje, quando a gente fala de Drex, para a gente o Drex ele é uma consolidação do trabalho que a gente começou em 2018 na BitShop. A gente começou a trabalhar num produto pensando nesse novo paradigma, nesse novo contexto que está sendo consolidado agora através do Bacen. Legal. Boa. Quando você fala do produto BitShop, vocês ainda estavam trabalhando com tokenização via blockchain direto, sem Drex ainda, né? Não, o Drex ele é um piloto que está sendo realizado para prover essa plataforma para o mercado financeiro brasileiro aí, e quem sabe até explorar isso a nível mundial. Mas quando a gente fala do que a gente estava fazendo, nós estávamos fazendo recursos, criando recursos para poder
quebrar as barreiras para que empresas e instituições possam adotar essa tecnologia, né? O foco da BitShop sempre foi esse, prover tecnologia para esse tipo de adoção, né? Então, através da parceria que a gente fez com a Elo, a gente está conseguindo transpor ali dentro do piloto todos os fluxos que estão sendo exigidos, né? Até agora a gente conseguiu realizar tudo ali dentro do piloto, que é bem interessante, e também acelerar em outros aspectos o produto que a gente está criando ali dentro, né? Para atender essa demanda do Drex. Então a Elo, ela se posicionou, né, numa forma de ter essa visibilidade, né, de entender a importância disso e tá realmente assim olhando para esse mercado, né, para atender essas nuances, né, a nível de sistema e não só a níveis de testes manuais, né. Legal. E o que vocês estão tokenizando com maior frequência? Bom, que hoje tipo de ativo? Legal. Hoje, né, a nossa parceria aqui para o piloto está muito voltada para o escopo que está definido ali dentro do piloto do Bacen, né? Então, além de tokenizar a moeda em si, que é o próprio Drex, a gente também tem feito alguns testes com título público federal tokenizado. E, enfim, temos estressado ali alguns casos de uso de algumas execuções de alguns contratos previstos ali no piloto, não só dentro ali do contexto do consórcio. E aí esse consórcio é feito, né, com a Caixa e com a Microsoft, mas também com outros players que estão participando do piloto. Então a gente está olhando ali por enquanto para esse escopo, mas claro, acho que ali dentro, e aí falando em nome da Elo, né, a gente tem outras iniciativas que miram também um escopo que vai além daquele previsto no piloto, né? A gente sabe do poder da tecnologia, mas ao mesmo tempo também a gente tem que ter pé no chão para poder, de fato, entender onde ela se encaixa e onde ela realmente vai resolver algum problema lá na ponta, para que também a gente não saia, enfim, tokenizando tudo que a gente vê pela frente sem ter um propósito, sem ter um objetivo e um foco muito bem determinado. Acho que é importante ressaltar isso para deixar claro, né, para quem está assistindo aí, para quem está tentando acompanhar um pouco do que está acontecendo no piloto, de que o que está sendo tokenizado dentro do piloto é o que está sendo proposto pelo regulador, né? Então o regulador ele está criando um roteiro, né, para que os participantes possam estar realizando as operações ali dentro desse novo ambiente, dessa plataforma que está sendo criada. Então, dentro disso a gente tem as etapas, né? Então, já foi a etapa de tokenizar o real digital, né, que a gente chama de real digital de atacado, né? E tem o real tokenizado, que seria o real digital para varejo, né, que a gente chama de real tokenizado dentro do piloto, né? Ou Drex varejo e Drex atacado, como recentemente o Bacen começou a falar. E assim vão surgindo as operações. Agora vamos fazer uma troca de títulos públicos federais ali entre os participantes. Agora a gente vai começar a fazer as trocas internas entre os clientes do próprio participante, da própria instituição. E assim vai seguindo até a gente realizar todos os testes dentro do piloto. E isso pode, pensando não só no piloto, mas como uma estratégia de longo prazo, o que isso amplia de democratização ou de inclusão financeira, uma vez que você, tokenizando, você atribui um token, obviamente, mas um título pequeno a um ativo maior e você consegue distribuir ele de uma forma mais eficiente. Como que isso ajuda em termos de inclusão? A gente sempre gosta de dar um exemplo assim, né, de infraestrutura que o Bacen está propondo, né? Ele está criando um ambiente ali, né? Vamos supor, imagine um shopping, um condomínio. Então ele está colocando ali a energia, a água, tudo. A ideia do Drex é criar essa base para que as instituições financeiras e as outras instituições de pagamento e fintechs, etc. Tal, venham depois para construir esses produtos em cima. Então, a intenção do Bacen é prover essa capacidade de ter essa plataforma, essa base, para que dentro dessas regras, dentro desse modelo que ele propôs, se crie uma economia tokenizada em cima disso, né? Então, hoje é essa visão que a gente tem dentro do que está sendo proposto pelo o Banco Central. E a ideia é que após a adoção do Drex, você tenha um mar de possibilidades a serem explorados ali pelos participantes, né, pelas instituições, pelas empresas que vão estar se plugando dentro dessa plataforma, né? Da mesma forma que o Pix revolucionou ali para que qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil, né, conseguisse fazer uma transação ali direta, né, de forma fácil, né, vamos supor assim, sem tanta complexidade. Ele não precisa enxergar a complexidade que tem por trás. Da mesma forma, o Drex se propõe a isso, né? Você poder fazer uma negociação de um determinado tipo de ativo, ou, por exemplo, de um veículo, de um imóvel, usando de base essa plataforma do Drex, seguindo essas regras, essas mecânicas de contrato que vão estar definidas ali dentro.
Eu acho que tem um ponto muito específico ali do nosso consórcio dentro do piloto do Drex, que é bastante interessante. Assim, né? A gente está nesse piloto junto com a Caixa, que é um banco de apelo muito popular, né? Sim. E que possui ali um leque de benefícios, né, programas sociais que injetam muito dinheiro na economia e que esse dinheiro chega a muitas pessoas. E aí é muito curioso, porque assim, você acaba chegando a um determinado público que a gente às vezes nem sabia, né, como que era o comportamento desse público e como que ele tinha o acesso a esse dinheiro, a esse benefício. E aí o que a gente tem discutido internamente, né, é como que a gente melhora a acessibilidade dessas pessoas a esse dinheiro, a esse benefício, de uma forma que ela continue ou que ela seja inserida no contexto da economia digital. Então, tem, por exemplo, o caso lá de indígenas que moram muito distante de uma agência. Né? E que para eles receberem um benefício, eles têm que, viajar não sei quantas horas, ficar mais não sei quantas horas na fila e, tem que fazer isso todo mês para receber lá o dinheiro dele. Será que, talvez, através de uma tecnologia como essa, a gente não poderia disponibilizar isso através de um cartão físico, que ele possa ter ali o Drex programado para ser liberado para esse beneficiado do programa, para que ele não tenha que se deslocar todo mês e tenha acesso a esse dinheiro de forma virtual e que consiga utilizar esse dinheiro ali no meio em que ele vive, da mesma forma que a gente consegue utilizar aqui num ambiente urbanizado, por exemplo. E aí você conseguir garantir também que o benefício está chegando para o beneficiado de forma correta, né? Exato. Sem nenhum entrave nesse caminho ou sem nenhuma malícia ali no meio também. Eu vejo essa parte de smart contracts como um grande beneficiário de Drex. Você fazer uma compra de um veículo, de um imóvel, de qualquer coisa, e o dinheiro efetivamente só trocar de mão a partir do momento que a baixa do contrato é realizada em alguma instituição, alguma coisa do tipo. Com certeza, que é uma das características da própria, né, blockchain, do processo de tokenização, é você retirar ali a confiança no intermediário, né? Você confia na tecnologia, no que está proposto no contrato ali, no smart contract. Esse é um caso bem emblemático. Eu acho que o próprio Bacen sempre traz esse exemplo do pagamento com o carro. Mas tem outros assim, bem interessantes. A gente, por exemplo, na EL também já discutiu a possibilidade de você ter ingressos para eventos tokenizados, né? E é curioso, porque você pode resolver, por exemplo, o problema do cambista. E pode, inclusive, fazer de uma forma com que o ingresso programável ali, né, possa distribuir o dinheiro de quando ele é revendido para a empresa que é responsável pela organização do evento, né? Você tem um controle melhor. Exatamente. Você pode também criar dinâmicas em cima do ingresso para que depois ele sirva como, sei lá, como um NFT, como uma comprovação, como um brinde ali, ou que ele dê um desconto para o próximo evento daquele produtor, né? Você tem uma capacidade muito grande através do smart contract de criar modelos, né? E novas funcionalidades em cima do algo que antes parecia muito limitado. E a gente está falando de um uso, a gente sempre fala de adoção de novas tecnologias, a gente está falando agora de um uso real de uma tecnologia tokenizada, não é só o NFT para você ter a foto do artista ou JPEG digitalizado, com o perdão do meu francês. Exato. Aqui. Não só pelo hype, né? Não é só pelo hype, mas é porque você vai ter mais acurácia no teu contrato de ticket, você vai ter mais acurácia de segurança sem depender de intermediário, entre outras coisas, né? Eu acho que realmente o que traz valor na tecnologia é quando ela impacta dessa forma, que você fala, nossa, que fácil isso, né? Então, com esse recurso aqui ficou fácil eu, sei lá, fazer uma solicitação, ficou fácil eu fazer um pagamento, ficou fácil eu fazer qualquer atividade que seja necessária ali. E tem um ponto interessante também de ser falado, né? Eu acho que, não daria para fazer isso sem blockchain? Cara, daria. Mas eu volto naquele ponto que eu trouxe no início da conversa, né? A partir do momento que você tem um regulador pró-inovação construindo uma plataforma, que está falando que vai ter o dinheiro oficial do país sendo transacionado nessa plataforma blockchain, que ela é interoperável com outras redes blockchain, cara, acho que tudo fica muito mais fácil de ser integrado e as coisas vão naturalmente serem comunicáveis entre si. Se você não escolhe esse caminho, você escolhe aquele caminho da corrida ferroviária de São Paulo e Minas Gerais, onde cada bitola tinha uma distância e por isso o trem de Minas não operava em São Paulo. Perfeito. Então, tem que ser uma coisa mais global a partir de então. E eu acho que tem uma característica muito interessante, né, na opção que o Bacen fez, né, que
Bacen ele é muito arrojado, assim, né? Quando a gente fala a nível mundial, né? A gente está muito bem representado, o Brasil é referência nesse sentido. Então, quando o Brasil lança alguma coisa, o mundo inteiro olha para isso e o mundo inteiro estuda como fazer algo igual ou melhor ali, né? E um dos modelos que ele seguiu para essa proposta do Drex foi não excluir, né, as instituições financeiras do modelo que ele estava adotando. Então, ele conseguiu trazer ali as instituições, os participantes necessários para você criar um ecossistema saudável dentro do que ele está propondo a fazer nesse modelo que está sendo sugerido no piloto do Drex. Legal. Mas para você, até você tokenizar, até você conseguir ofertar serviços financeiros de uma maneira mais escalável via Drex ou via token, você tem ainda um caminho não só de desenvolvimento, mas de adoção. Sim. O que vocês enxergam ali de principais, não só barreiras de entrada, mas principais desafios? É uma coisa técnica, é uma coisa cultural, é uma coisa regulatória que vocês vêm fazendo com o teste? Qual que é o cerne ali, qual que é a montanha que vocês precisam vencer? Acho que são vários, né? Eu posso dar uma visão do lado mais técnico, acho que o Gabriel pode complementar. Na visão do lado mais técnico, hoje o que está pegando ali é a questão, né, da privacidade, né? Então, como a gente traz um mecanismo de privacidade, no caso o que está sendo conversado ali é o ZKP, né? Zero Knowledge Proof. Então a gente está usando, hoje o Bacen está analisando duas ferramentas lá no piloto, né? O Zither e o Starlight, para isso. Mas é como a gente traz essa necessidade que eles têm ali de manter a segregação dos dados, a anonimização dos dados, né, para que somente os participantes da operação tenham essa visibilidade dos dados. Então, isso é um dos desafios que estão sendo propostos ali e a gente precisa resolver dentro do piloto. Aí, acho que aí tem um âmbito mais cultural, mais regulatório, que o Gabriel pode complementar também. Legal, acho que tem assim, muita incerteza ainda, né, no cenário do regulador ali, de como que isso vai ser implementado dentro do ecossistema e como que isso, por exemplo, vai funcionar dentro do aplicativo de um banco, dentro de um cartão, né? Enfim. Eu acho que a gente tem começado discussões ali dentro da Elo de tentar minimizar ao máximo o impacto para quem vai utilizar o Drex, se essa pessoa vai utilizar o Drex na modalidade varejo lá na ponta, né? Cara, a gente tem hoje várias jornadas com cartão, que são jornadas de pagamento muito simples e muito fáceis de serem realizadas, né? Por que eu tenho que forçar o consumidor a aprender uma nova jornada se eu posso adaptar essa jornada para a nova tecnologia que está chegando? Então, acho que é esse o desafio, né? Tentar traduzir e extrair ali, né, o benefício dessa tecnologia de uma forma que a gente não tenha que mexa o mínimo possível na jornada do cliente, para que ele possa colher, né, os frutos da blockchain sem necessariamente ter que se forçar uma jornada meio que ser transparente, né? Sem que ele natural. perceba. Frictionless, né? Exato. A palavra que costuma usar pra isso. Exatamente. Eu acho que tem também a questão, né, do próprio movimento, né? De quando a gente está falando de piloto, do Drex, a gente está falando de participantes que são instituições financeiras muito grandes, né? Então, é um movimento ali, você tem um movimento de inovação, mas o movimento para adoção, por si só, já é algo... Segunda curva, né? Isso, então já muda, tem muito contexto ali que é diferente do que está sendo adotado previamente. Eu gosto de frisar assim, que a nível de comparação, imagine quando antigamente, né, os bancos todos tinham o livro notário com os registros ali, tal. Aí a gente mudou para o digital, então foi um processo muito árduo, né, ali para essa transformação. Hoje é a mesma coisa, só que é num contexto a nível de tecnologia. A gente está um inception dentro da tecnologia. Então, a gente está partindo no digital, que é um registro centralizado, para um registro distribuído, né? Então, na blockchain, na tokenização, você tem um registro distribuído. Tem muitas vantagens ali incluídas nisso. Só que você tem um processo, né, um trabalho todo para mudar esse contexto para um outro contexto que é mais inovador e que traz mais eficiência, né? Eu acho que tem um direcionamento do próprio Bacen também, para que o Drex seja utilizado como uma plataforma para criação de novos modelos de serviços financeiros, né? Então, assim, por mais que às vezes a gente se pegue discutindo, né, a utilização do Drex no varejo, né, imaginando como vai ser o uso dele na ponta, eu acho que tem um foco muito grande ali no background, no dinheiro que vai ser transacionado no atacado, e em como utilizar isso como plataforma de fato, né? Então, talvez esse seja o foco principal, pelo menos nesse primeiro momento. Até no primeiro caso de uso que está propondo agora, que é dos títulos públicos federais, você vê muita vantagem em fazer essa negociação nesse ambiente tokenizado. As vantagens são muitas, entendeu?
é muito mais simples, você consegue criar operações mais automatizadas dentro desse ambiente. Então, realmente, assim, quando você para analisar como é feito hoje e como vai poder ser feito depois do Drex, realmente é um salto muito grande. Sim. Mas me exemplifica um pouco de quais as possibilidades e quais são essas vantagens aqui que você comentou. Tangibiliza um pouco mais aqui. Vamos supor, hoje quando você vai criar um leilão, né, você tem que é muito difícil você estabelecer regras, limites. Com o Smart Contract, por exemplo, você vai criar um modelo de leilão, você consegue trazer todas essas regras no próprio contrato e deixar isso visível para todos, né? Você não depende de ter um intermediador ali ou um regulador ali para ficar realizando esses detalhezinhos da operação. Então isso é um salto muito grande. Por exemplo, quando você falou do exemplo do carro, né? Eu já comprei carro e sabe, a primeira experiência que eu tive com comprar um carro foi uma preocupação enorme. Falei, cara, como é que eu faço isso? Como é que eu sei que eu vou... Onde é que eu dou baixa? Exato, e vou ler. Exato. E aí você vai junto com o cara lá, tal, no cartório, né, com o documento, aquela coisa, me dá o dinheiro, me dá o documento. Então, e esse é um exemplo de ganho muito grande, porque você traz uma confiança na operação muito grande e você simplifica esse processo. O dinheiro já está lá na operação. Assim que você fazer a transferência, bater no órgão lá, no órgão que o veículo está agora sobre a minha titularidade, automaticamente o dinheiro cai. Eu não dependo de uma terceira pessoa, né? E assim você vai criando outros modelos de operação para recebível. Eu tenho certeza que assim que o dinheiro cair, ele vai vir para minha conta. Eu não dependo, até por eficiência, não dependo de uma pessoa ir lá ver a operação, D+2, o dinheiro cair. A gente faz alto volume com conta escrow, que tem movimentação controlada. E é por aí também. O dinheiro está aqui, ele está parado, ele está na conta do teu nome, mas é a lei que movimenta. Então, a grosso... É isso, só que vezes toda a tecnologia. Você corta a burocracia, né, assuma eficiência, e aí você pega um processo que demora D+2, você consegue fazer ele acontecer em 5 segundos, que é o tempo de processamento de uma blockchain, por exemplo, que a gente está usando. E como é que vocês enxergam o papel das instituições financeiras tradicionais e as fintechs nesse novo cenário? Bom, acho que Bom, acho que a gente é muito... Pois é. Não, acho que a gente tem um exemplo muito bom aqui, né, muito positivo de como, pelo menos, a Elo enxerga esse trabalho em conjunto, né? A gente está no piloto junto com uma startup, que é a BitShop, e tem funcionado super bem. Eu acho que, assim, é aquele velho discurso, sei que é clichê falar isso, mas eu acho que a startup sempre contribui muito com, conhecimento de tecnologia, enfim, sempre estão mergulhados no que está acontecendo e conseguem trazer... experimentar muito rápido, né? Exato, muita velocidade, enfim, muito conhecimento do produto que eles oferecem, né? E a Elo, né, uma empresa tradicional, embora tenha um pouco mais de 10 anos só, acho que é uma empresa tradicional, né, que veio, enfim, do mercado financeiro, consegue aportar com escala, com uma visão de mercado muito grande, know-how, enfim, acho que são coisas muito complementares e a gente tem notado os benefícios dessa parceria no dia a dia, assim. Então, e penso que a gente ainda está lidando com um banco que é a Caixa, né, que é um banco enorme também, então acho que no final do dia a gente junta todo mundo ali e, cara, o que sai é um resultado muito rico, muito diverso. Eu acho que a gente consegue ganhar velocidade, consegue endereçar bem os problemas que a gente tem que resolver e, enfim, tem sido uma parceria muito interessante. Inclusive, a gente tem um programa de inovação dentro da Elo, a gente também explora isso de outras formas e, cara, sempre super positivo, assim, não vejo... É um merge que funciona muito bem, Funciona muito bem. Eu acho que já não tem mais aquela visão, né, de empresas tradicionais contra as startups. Eu acho que não tem isso. Para mim já é bem superado e existe bastante essa... Sinergia de foco específico e velocidade versus escala e até acesso ou amparo institucional. Então tem um ângulo interessante a se explorar aqui. É uma relação complementar, né? Sim, total. Sim. E quando a gente fala aqui de adoção, tá? Vocês acreditam que o Drex, por ser tokenizado, influencia também na adoção de outros ativos tokenizados? Então a gente está falando cripto, smart contract, você acha que é um meio de você popularizar também
o ecossistema blockchain todo ou ainda são coisas meio apartadas? Eu falo que esse movimento ele é muito importante porque eu gosto de usar a palavra legitimar, né? Ele legitima uma tecnologia para ser aplicada em algo maior, algo que já está funcionando. Então, esse movimento do Drex ele traz muito isso. E partindo disso, né, a gente fala de trazer a luz, né, trazer à tona, imergir algo que às vezes, por exemplo, tava ali que poucas pessoas tinham conhecimento. Então, a partir do momento que você tem isso vindo, passando nos canais de notícia, né, você trazendo isso para a discussão das pessoas, isso acaba se tornando algo de conhecimento mais comum. Né? As pessoas e as empresas, né, tudo começam a procurar, querer entender para poder participar desse movimento. Né? E, consequentemente, você traz mais segurança para quem está numa camada de informação que não tem tanto acesso à informação. Então, não tem tanto apetite a risco. Isso. Então, consequentemente, você acaba combatendo indiretamente, né, os casos de scams, de fraudes que tiveram, assim, né, quando você pega uma pessoa menos esclarecida e fala, o Bitcoin nunca teve problema na rede, entendeu? Qualquer caso que tenha tido de problema ali está relacionado a algo que não está relacionado ao Bitcoin. Exato. Então, assim, é importante que as pessoas tragam e o regulador traga essa discussão para as pessoas terem um entendimento do que é tecnologia, o que ela é capaz e o que é seguro e o que não é seguro para estar sendo usado ali. Geralmente o problema está entre a tela e a cadeira e aí a gente não sabe, né? Isso. Eu acho que assim, o próprio regulador, né, teve a chance de escolher uma rede que poderia ser uma rede muito limitada, fechada, que não conversasse com nenhuma outra rede aberta no mundo e ponto, né? Mas não, o que a gente viu foi um movimento de escolher uma rede compatível com a maioria dos produtos e serviços DeFi que a gente tem no mercado. E isso está inclusive na própria fala do Bacen, né? De que a ideia de ter escolhido uma rede como essa é de fato que em algum momento elas sejam interoperáveis entre si. Sim. Então, eu acho que não se fechou uma porta, pelo contrário, a gente abriu uma porta para que esses dois universos, né, o regulado e o não regulado, possam se comunicar de uma forma mais fluida. E para que, né, eu acho que esse talvez seja o principal objetivo do Drex, para que pessoas que hoje não têm acesso à criptoeconomia, né, seja por falta de conhecimento, seja por insegurança mesmo, em algum momento, através de uma rede regulada, né, chancelada pelo Bacen, através dos players que ela já tem relacionamento, ela consiga usar, né, os serviços que estão em redes abertas já num grau de confiança maior, já de uma maneira um pouco mais confortável. Então, acho que a gente está nesse caminho. Teve um movimento, né, que a gente faz assim, a BitShop, na hora de escolher qual tecnologia que a gente adotar para criar a solução em cima, que foi a Hyperledger Bezo, a gente está trabalhando faz uns 3 anos já com Hyperledger Bezo. Né? A gente passou por esse processo, né, e a gente conseguiu entender bem por que o Bacen fez essa escolha. Né? Porque, tanto a questão da interoperabilidade por conta do padrão EVM, né? Você tem uma estrutura de funcionamento que já está consolidada, que é o Ethereum por trás. Né? Então, o Bezo ele é como se fosse um Ethereum ali voltado para outras finalidades, privados para funcionamento permissionado. Né? E a própria capacidade de você adotar isso mais facilmente ali por conta do que você já tem de conhecimento já do ecossistema, né? Os desenvolvedores que já conhecem as características que você vai precisar para montar esse ecossistema. Então foi uma escolha muito acertada na minha visão. Né? E é um contexto realmente muito diferente você analisar uma rede permissionada de uma rede pública. Né? Então, né, quando a gente estava falando dos casos lá, né, qualquer um pode chegar numa rede pública e lançar um token e começar a comercializar isso e falar que tem alguma coisa por trás ali. E na verdade, quem que vai fiscalizar isso dentro de uma rede pública? É um pouco complicado, né? Então, faz sentido esse caminho que o Bacen está adotando, de ter uma rede permissionada, de elencar quais são os participantes dessa rede, né? De você ter os nossos validadores ali dentro do regulador também. Então, eu acho que o caminho está muito bem trilhado nesse sentido. Legal. E como é que vocês enxergam o futuro do Drex e a tokenização de serviços financeiros para a próxima década? Caramba, assim... Distante, né? Não sei se vocês viram desse ângulo aqui, mas o olhar do Gabriel ficou desse tamanho na próxima década. Não, é que assim, a gente é super entusiasta de inovação, né, ali. A gente acredita muito no poder da tecnologia, mas é aquilo que eu estava dizendo um pouco antes, né? Eu acho que também precisa ter um pouco de
pé no chão e assim, aproveitar o momento para, cara, putz, a gente está exatamente na fase de experimentar, entendeu? Então, cara, inclusive o regulador abriu a porta para que a gente pudesse experimentar, testar a tecnologia, inclusive propor aquilo que a gente acha que faz sentido, aquilo que é mais seguro, aquilo que é mais importante para o consumidor que a gente conhece, né? Então, assim, putz, antes de tentar adivinhar, né, qual o cenário para daqui a 10 anos, cara, vamos entender, né, vamos testar todas as possibilidades que a gente tem hoje na mão, para que a gente possa ter foco e, enfim, usar a tecnologia onde ela melhor se encaixa, onde tenha mais valor. Né? O que vocês acham que vai ser o primeiro uso de ativos tokenizados com Drex? O que é mais óbvio? A gente usou bastante o exemplo do carro aqui, mas o que vai ser, assim... Título público, na minha visão. Título público. Mas título público você diz título de dívida, título de renda fixa, título de debenture, mercado de capitais, ou é uma coisa um pouco diferente, assim? Títulos... Na minha visão, são os títulos que são negociados pela Selic hoje, né? Então, acho que vai ser esse o caminho. Até por conta disso, o Bacen propôs de ter 2 novos validadores ali dentro da Selic, né? Então, eu acho que, na minha visão, esse é o caminho, e essa é a visão deles, e até por isso que eles colocaram isso tão adiantado ali no roadmap ali do piloto. Então, em vez de eu comprar um tesouro direto da maneira tradicional, eu compro um token de tesouro direto? Não, eu acho que a princípio vai ser mais as instituições, né? Perfeito. E aí elas vão repassar isso através de um real tokenizado, não do real digital em si, de atacado. Perfeito. Legal, aí economiza na ordem toda de documentação e de back-office, de estruturação. Torna o processo todo acaba ficando mais eficiente. Né? Mas voltando à pergunta que você falou, qual que é eu sou otimista, né? Então eu gosto de chutar alto. Eu chuto que em 10 anos, cara, pelo menos 50% dos ativos que a gente tem hoje, nesses ativos tradicionais, vão estar tokenizados, na minha visão. Aí, por ativo tradicional, a gente está falando de ação, de commodities, a commodity. Exato. Precatórios. Eu acho que vai seguir esse caminho porque cada tempo que passa, a curva de adoção para tecnologia é um pouco menor. Né? E em 10 anos, se você for parar para pensar, a gente consegue vencer esse processo de experimentação, colocar isso no mercado, porque tecnologia já tem, né? E migrar para isso, porque as vantagens são muito grandes, não vai fazer sentido, né? Que nem você tá num lugar onde todas as lojas estão dentro de um shopping, uma cidade, não tem nada lá fora, né? E você tá ali fora, você não vai participar daquela economia. Um exemplo, né? Hoje em dia não faz tanto sentido esse exemplo, vai ser tudo online. O exemplo seria todo mundo tá vendendo. Vamos imaginar. Imaginário, você só aceita dinheiro. Vamos imaginar que nós estamos na década de 90, né? E as primeiras empresas estão começando a surgir na internet. Lá o Jeff Bezos está na mesinha dele montando a Amazon, porta, entendeu? Então eu acho que esse é o contexto que nós estamos hoje, né? Mas a internet é a blockchain, no caso, né? Sim. E os sites, eles são, né, esse conjunto de smart contracts, tokens, todos esses acessórios para você poder operar dentro desse ambiente. Fora que tem a CVM também super envolvida com a pauta, né? Então, acho que naturalmente ativos financeiros serão os primeiros itens a serem tokenizados, né, no mercado. Eles precisam ser altamente lastreados, tokenizados, rastreados e regulados, né? Então tem a regulação mais restrita deles traz o benefício por conta da tecnologia, né? A gente estava falando antes de entrar aqui, né, como isso vai mudar, né, até a nível de mercado. Então, vão surgir várias outras demandas dentro disso, né? Modelos de empresas de segurança diferentes para esse contexto, né? Auditoria de smart contract, que é um mercado que já funciona hoje, né? A própria questão de você ter empresas especializadas em como entregar uma experiência Web3, né? Mais valiosa, com menos frição. Então, todo esse contexto que vai se formando, e essas empresas vão se especializando até chegar na maturidade do mercado. Eu acredito que por volta de 10 anos a gente vai estar nessa curva quase chegando no momento de maturidade para esse mercado. Excelente, excelente. E a gente tem muito empreendedor aqui nos escutando, tanto aqui na sala ao lado literalmente, quanto no player favorito de podcasts. E quando você fala de uma disrupção de tecnologia com Drex, com tokenização, etc., vem na cabeça de muitos deles, pô, legal, o que eu posso fazer com isso?
E o que vocês recomendariam aí, tanto para grandes corporações que querem se envolver de alguma maneira, quanto para empreendedores que estão olhando o mercado e querem mergulhar um pouco em tokenização? Eu começar então. Para mim, a primeira coisa que eles têm que fazer é o que você faz quando você está lidando com algo que você não conhece. Tentar, né, aprender, experimentar, testar. Então, eu acho que esse é o momento específico para isso, porque não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo, né? Já começou a acontecer, já estamos nesse momento. Então, meu primeiro conselho seria isso, seria conhecer, se aprofundar, experimentar, fazer POC e por aí vai. É isso aí, na mesma linha. Acho que, cara, é o momento de se debruçar em relação à tecnologia, entender como ela funciona. E como eu falei, né, tentar endereçar da melhor forma possível. Acho que aqui do nosso lado, acho que não faz muito sentido a gente tentar forçar, por exemplo, que as pessoas comecem a comprar sorvete na esquina usando o Drex. Sim. Honestamente, acho que o cartão... Nem é a proposta, né? Não é pra isso, né? Então, às vezes a gente ouve esse tipo de... Pode usar o Pix e tá tudo bem. Pois é, usa o cartão que é mais interessante. Entendi. Eu acho até mais fácil de usar, não vai Cartão precisar da do Elo, app né? do banco, muito mais rápido, seguro, é isso. Pronto. Mas Funciona melhor hoje, né? Não, com certeza, bem rapidinho ali, pega o sorvete, já sai rapidão. Mas acho assim, a gente acaba ouvindo muita coisa, assim, claro, acho que todo mundo tem o direito de imaginar como a gente pode utilizar o Drex, né, da forma que acha melhor, mas o ponto é que, como o Marcos trouxe, né, cara, cada dia surge uma coisa nova, cada dia tem uma novidade, uma atualização nova sobre a tecnologia. Então, você tem que estar atento ao que está acontecendo, tem que entender como funciona, para que, enfim, a gente consiga usar a tecnologia de uma forma adequada e não force a barra para os casos de uso que não façam muito sentido. Exato, foi aquela famosa expressão, usar uma bazuca para matar uma formiga, né? Quando a gente fala em tokenização, dá para tokenizar tudo? Com certeza não, mas provavelmente sim. De alguma forma dá, talvez numa forma, mas tem essa necessidade? Às vezes não. Então, é exatamente isso quando a gente fala de tokenização. E quando a gente fala de futuro, né, fala de automatização, então a gente está falando de criar novas experiências, criar novas mecânicas, né? Então é você entrar e sair numa loja e não precisou nem fornecer dado nenhum para fazer o pagamento, entendeu? E para entrar você já ter essa identidade já verificada, para sair com o produto você já saber onde tem que entregar. Então a gente está falando dessa quebra de paradigma. Você não ficar precisando imputando dados, você não precisar ficar fazendo pagamento, você ficar precisando colocar um cartão ou digitar um código para fazer ou escanear um QR Code. A gente está falando disso que poderia acontecer nos próximos anos. É um pagamento transparente. Tirar a fricção. Isso, totalmente. Cada vez vai ficando com menos frição. Você leu meus pensamentos. Eu li. Muito tempo. Estou muito tempo. Acho que a palavra desse podcast é frição, né? Mais repetida. Bom, acho que a gente já está chegando no final aqui. Acho que eu queria agradecer ao pessoal da Elo, BitShop, por contar um pouco para a gente do que está por vir. Acho que tem muita gente muito curiosa e interessada nesse tema. E ainda com muita dúvida, né? Como o que é, para onde vai. Acho que deu para a gente conseguir explorar bastante aqui. Valeu pela participação de vocês. A gente encontra vocês, a melhor ferramenta para encontrá-los é no LinkedIn, se alguém quiser seguir essa conversa, qual que é a melhor maneira? Isso, para mim, o LinkedIn, procura lá, Gabriel Rodrigues Elo, com certeza você vai me encontrar. Isso, para mim também o LinkedIn é a melhor ferramenta para me achar, Marcos Dias Mocatino. Pô, eu achei que você ia já passar. Não, meu token da blockchain é isso. Vocês que se virem para me achar. Não, a gente tem que ser funcional antes de tudo. O Marcos nem colocou um NFT como foto dele ainda no LinkedIn lá. Pô. Ótimo. Ótimo. Legal. Muito bem. Então, Gabriel, Marcos, obrigado aí pelo tempo de vocês. Para você que está nos ouvindo na sala ao lado ou no conforto do seu lar ou da sua casa, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre tokenização, Drex, real digital e todas as possibilidades que abre. E te espero aí também no próximo episódio, né, Ale? É isso aí. Valeu, Ale. Valeu, Felipe. Valeu, Gabriel, gente. mais uma vez. Boa. Obrigado. Valeu.